O canal Curioso apresenta Como identificar um narcisista. Quando uma pessoa se mostra muito segura e cultua a si mesma com bastante entusiasmo, é comum dizer que esse é um comportamento narcisista. O termo vem da mitologia grega, da história de Narciso, um jovem belo, filho do deus Cefiso e da ninfa Leríope. Segundo a mitologia, ele se apaixonou por sua própria beleza ao vê-la refletida no lago, daí vem o termo narcisista. Mas afinal, o que é narcisismo? Como identificar uma pessoa narcisista? Quais são os sinais de que uma pessoa é narcisista? Para saber mais sobre esse assunto, continue assistindo a esse vídeo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Curioso. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre narcisismo, o transtorno de personalidade que tem sido o palco da mídia e das redes sociais nos últimos anos, com várias figuras aí que se destacaram dentro do reality show, figuras em filmes e muito mais. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre alguns sinais que você pode observar para identificar pessoas com esse transtorno. Mas antes disso, vale lembrar que se você gostar de saber desse comportamento, eu te convido a se inscrever aqui no canal e deixar sua curtida e compartilhar esse vídeo, porque eu garanto que você não vai se arrepender de saber essas coisas. Bom, você sabe identificar um narcisista quando vê um? Será que você convive com uma pessoa narcisista? Vamos descobrir isso ao decorrer do vídeo. Narcisismo é o nome dado a um transtorno de personalidade. É o transtorno de personalidade narcisista que geralmente está associado a pessoas que têm dificuldades de relacionamentos por se sentirem e se acharem acima dos outros. É de geralmente sempre demandarem muito esforço alheio, muita admiração. São sim pessoas extremamente egoístas e que priorizam a satisfação delas em detrimento da vida dos outros. Essa nomenclatura faz referência à lenda grega de Narciso. É contado que Narciso deparou-se com a sua imagem no lago e, ao ver um reflexo pela primeira vez, caiu em paixão profunda com tamanha perfeição que vislumbrava. Assim, resolveu se jogar nas águas para alcançar aquela criatura bela, porém, ele nunca mais saiu de lá. E essa é a lenda, e sim, as pessoas que acabam priorizando a própria imagem, o próprio ego, ou que acabam enaltecendo a si próprias, acima dos outros, acima de qualquer coisa, pessoas extremamente egoístas, são pessoas extremamente perigosas, extremamente prejudiciais para quem convive com elas. Portanto, é importante você saber conhecer uma dessas pessoas quando você estiver na presença delas. Elas podem ser seus colegas de trabalho, seus amigos ou até mesmo alguém da sua família, como um pai, uma mãe, um parceiro, uma parceira. Para você ter uma noção de algumas personagens da ficção que são bem famosos por serem narcisistas, nós podemos mencionar como o primeiro deles Gilderoy Lockhart, que é um bruxo, aquele bruxo famoso que aparece, se eu não me engano, no segundo filme da franquia Harry Potter. Gilderoy é um bruxo muito famoso. Ele escreve vários livros, geralmente contando grandes feitos, como ele enfrentou grandes criaturas, como ele passou por grandes situações e obteve grandes triunfos ali. Porém, você vai avançando, ou no livro ou no filme, enfim, que a história de Gilderoy mostra-se, na verdade, uma completa mentira que ele constrói apenas para manter uma imagem perfeita, uma imagem super bacana, ou seja, ele pega histórias de bruxos famosos e usa o feitiço do Obliviate, um feitiço de obliteração para a pessoa esquecer aquilo que aconteceu com ela. Então ele rouba essas histórias de bruxos famosos, ou seja, prejudica terceiros, né? Para que ele tenha uma imagem muito bacana, uma imagem muito bonita. É uma pessoa extremamente egocêntrica, egoísta, que prioriza a sua satisfação, a sua imagem, em detrimento do bem-estar dos outros. Um completo narcisista. Tem mais um aí, né, que a gente pode mencionar, que é Joffrey Baratheon, da franquia Game of Thrones. Personagem que todo mundo queria ver morto. O personagem de Joffrey ama tudo em relação a si mesmo e não duvida de que está fazendo tudo da forma certa. Inclusive, várias cenas ali ele exerce o seu poder apenas para se sentir no comando, no controle. Ele é muito agressivo, especialmente quando ele sente que não está mandando o suficiente. Dentre vários atos de sadismo, abuso psicológico e abuso físico, Joffrey Baratheon é o perfeito narcisista que todo mundo quer que apanhe e quer ver morto. Enfim. Outro personagem que é um baita de um narcisista é o Lancelot. O personagem Lancelot, lá na série de livros de Bernard Cornwell,
sobre as crônicas arturianas, começando ali pelo Reino de Inverno, passando pelo Inimigo de Deus, terminando com Excalibur. Lancelot é aquele personagem que você quer ver morrer, mas você quer ver aquilo acontecer bem devagarinho, para você poder aproveitar. Então, nós já conhecemos essas figuras de outros carnavais. Nós já vimos esses personagens narcisistas na TV, no cinema, mas no dia a dia, quais sinais são indicadores de que nós estamos na presença de um narcisista? Ah, pessoal, lembrando que aqui é apenas um vídeo informativo. Não é um vídeo onde você tem que sair riscando no papel as informações para diagnosticar um narcisista. Tudo depende de um contexto. Bom, o primeiro sinal, necessidade de ser o centro das atenções. É muito comum que os narcisistas acabem querendo sempre ser o alvo das admirações, querendo ser aquela pessoa que vai falar mais alto, aquela pessoa que vai abrir uma roda e vai querer se comunicar com todos na roda. Geralmente vai monopolizar a conversa, não vai deixar os outros falarem, ou até mesmo o narcisista pode ser aquela pessoa que nunca chega na hora do evento e que acaba chegando um pouco mais tarde, alguns minutos depois que o pessoal já chegou na festa. E ele chega justamente para chamar a atenção. É aquela pessoa que não chega quieta, não chega em silêncio. É aquela pessoa que chega fazendo barulho, chamando atenção, mostrando que ela tá ali agora. Então existe essa tendência do narcisista de ser o centro das atenções. Fala mais alto, monopolizar a conversa, fazer piada com todo mundo, enfim, puxar um aplauso para ele fazer aquelas piadas humilhando outras pessoas, para que ele sempre seja o alvo da admiração alheia. Segundo sinal, falta de empatia. A empatia é caracterizada, dentre várias coisas, pela capacidade de trocar de lugar com outra pessoa. Por exemplo, quando eu estou tendo empatia por alguém, eu estou emocionalmente trocando de lugar com aquela pessoa ou imaginando o que ela está sentindo emocionalmente. Outro exemplo, se eu quero dar uma bronca em alguém, eu paro e não falo o que eu ia falar e escolho melhor as palavras para não ofender. E isso é caracterizado como empatia, coisa que o narcisista não tem. Geralmente são pessoas que, quando se deparam com sofrimento alheio, seja de algum familiar próximo, até mesmo de uma pessoa que eles se consideram amigos, eles não ligam muito, eles acabam reagindo com indiferença, acabam respondendo como se não fosse nada importante ou acabam trocando de ideia. É aquela pessoa que, se você vai relatar um problema que para você é algo muito sério, ela dá duas palavrinhas ali e nem mais fala sobre o seu problema e ignora completamente. Vai falar, por exemplo, de um filme novo que vai lançar, um jogo novo, ela não está literalmente nem um pouco preocupada com o que você sente, com seu sentimento, com seu sofrimento, enfim. Literalmente não há essa preocupação na cabeça de um narcisista. Ele se preocupa apenas com as emoções dele. Quando as emoções dele são afetadas, aí sim o bicho pega. Terceiro sinal, crença de ser alguém especial. É muito comum o narcisista se comportar como se o mundo fosse um filme, ou se ele fosse a pessoa escolhida, o escolhido, né, especial, o cara que vai fazer a diferença, o cara que vai parar, o cara que veio, né, na verdade, para mudar o mundo. É muito comum o narcisista criar essa espécie de narrativa onde ele é o herói lutando contra tudo e todos, e uma hora o mundo vai perceber o quão grandioso, o quão grandiosa essa pessoa é. O narcisista acaba tendo essa crença muito forte na imagem dele, de que ele é algo especial, justamente porque ele tem uma dificuldade, né, em observar as outras pessoas como iguais, e acaba sempre achando que ele está muito acima da média. Então é muito comum que um narcisista, quando vai falar sobre algum projeto deles, especialmente se estiver conversando com outras pessoas que têm projetos ou ideias similares, ele acabe sempre usando frases ou palavras para mostrar como o dele é melhor e mais especial, né? Como o dele é algo que ninguém nunca pensou, como o negócio dele é revolucionário, que dificilmente ele consegue tecer comentários ou elogios para projetos de outras pessoas. Inclusive, narcisista, ele não tece esses comentários. Ele pode até fazer um breve elogio, né, falso, mas é bem comum, se você é amigo do narcisista, logo depois que sair da roda de conversa, ele chegar em você, começar a criticar o projeto dos outros. Pessoal, esses são alguns sinais que a gente pode utilizar para ilustrar o comportamento narcisista. Lembrando que esse aqui não é um diagnóstico, né? Eu quero que vocês vejam esse vídeo, então, como um informativo, tá certo? E para mais vídeos é só se inscrever aqui no canal,
Curte esse vídeo, compartilhe com alguém, né, que você acha que precisa ter essa informação. E também não deixe de checar os outros vídeos aqui no canal Curioso. Obrigada por ficarem até aqui, abraços, tchau e até o próximo vídeo.